A velocidade dos navios é geralmente medida em uma unidade denominada nó, cujo valor é cerca de 1,8 km/h. Qual a distância que seria percorrida por um navio desenvolvendo uma velocidade constante de 20 nós durante 10 horas? A resposta é 360 km. Vamos ver aqui. Primeira coisa, a velocidade está dada em nó. Vamos calcular ela em km/h. Como é que a gente faz isso? Um nó é igual a 1,8 km/h. 20 nós é igual a 20 vezes 1,8, é igual a 36 km/h. Uma laranja é 1,8 reais, R$1,80. 20 laranjas é igual a 20 vezes 1,80, 36 km/h. ΔS é igual a V vezes T. Ele está com velocidade constante, então é essa fórmula que a gente usa. 36 km/h vezes 10 horas, 360 km. Uma família viaja de carro com velocidade constante de 100 km/h durante 2 horas. Após parar um posto de gasolina por 30 minutos, continua sua viagem por mais 1 hora e meia, com velocidade constante de 80 km/h. A velocidade média do carro durante toda a viagem foi de... Velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Quanto foi percorrido em cada trecho da viagem? ΔS igual a V vezes T. Cem km/h vezes 2 horas igual a 200 km. 0 km/h, ele ficou parado. Vezes meia hora, 0 km, trecho 2. 80 km/h vezes 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos, 120 km, trecho 3. ΔS total é igual à soma dos trechos. 200 mais 0 mais 120, 320 km. ΔT total é igual a 2 horas, mais a meia hora que ele ficou parado, conta também, mais 1 hora e meia. ΔT total é igual a 4 horas. Velocidade média é igual a ΔS, 320, dividido por ΔT, que é o 4 horas. Velocidade média é igual a 320 dividido por 4, 80 km/h. A 1h30 partiu de um ônibus de Florianópolis em direção. Um ônibus partiu de Florianópolis em direção à Laguna. A distância entre as duas cidades é de 100 km. E o motorista manteve uma velocidade média de 60 km/h. Ao fazer esse percurso, a que horas o ônibus chegou à Laguna? Saída 1h30. ΔS igual a V vezes T. T igual a ΔS dividido por V. T igual a 100 km dividido por 60 km/h. T igual a 60 km dividido por... Onde está a hora, eu coloco 60 minutos. 1 hora é igual a 60 minutos. T igual a 100 minutos. 60 corta com 60. T igual a 60 minutos. 60 minutos é igual a 1 hora e 40. 1 hora e 30 mais 1 hora e 40
15:10. 40 mais 30, 70. Fica 10 minutos e passa 1 hora para cá. 1 hora mais 1 hora, 2 horas. 2 horas mais 13 horas, 15 horas. 15 horas e 10 minutos. Gente, quando for finalizar, não esquece de dar o pause para poder ver direitinho, não, viu? Um caminhão segue um carro com a mesma direção e sentido, ambos com velocidade de 108 km/h. Os motoristas veem um cavalo na pista e freiam. Um com aceleração de intensidade 2 metros por segundo ao quadrado e outro 3 metros por segundo ao quadrado, respectivamente. Supondo desacelerações constantes, qual a distância mínima que o caminhão deve manter do carro para não haver colisão? Olha, a gente vai usar a equação de Torricelli, porque não tem o tempo aqui no enunciado. Essa equação não depende do tempo. V quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔS. Vamos primeiro transformar as unidades. A aceleração está em metros por segundo ao quadrado, então a velocidade tem que estar em metros por segundo. 108 dividido por 3,6 é igual a 30. Lembrar que eu divido por 3,6 quando eu passo para metros por segundo. Metros é menor que quilômetros, então eu tenho que dividir. Só para lembrar, né? Eu tenho que dividir por 3,6. Se eu estou passando para metros por segundo, quilômetros é menor, então eu divido por 3,6. Para o caminhão, 0 ao quadrado está na fórmula. O veículo vai parar, então a velocidade final vai ser 0. 0 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 2 vezes A. A é negativo, porque está freando o carro, a direção está contra, a aceleração está contra o movimento, vezes ΔS. ΔS eu quero saber. Então esse carro aqui, esse caminhão vai parar 2 vezes menos 2, menos 4. Passo para lá, 4. ΔS igual a 30 ao quadrado, 900. 4 ΔS igual a 900. ΔS igual a 900 por 4. ΔS igual a 225 metros. Para o carro, 0 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 2 vezes menos 3, não negativo também, porque está freando o carro, vezes ΔS. Dois vezes menos 3, menos 6. Passo para lá, positivo. 6 ΔS. 6 ΔS igual a 900. ΔS igual a 900 por 6. ΔS igual a 150 metros. Então, o caminhão, para conseguir parar o caminhão, é necessário 225 metros. Para parar o carro, é necessário 150 metros. Para poder saber a que distância tem que estar de segurança o caminhão, eu subtraio os dois. 225 metros menos 150 metros. 75 metros a distância de segurança.
Lembra de dar pause